Graça e paz, irmãos. Eu gostaria de estar lendo hoje em Lucas, capítulo 10, versículo 17 ao 20, fala assim. O título é O Regresso dos 70. Então regressaram os 70, possuídos de alegria, dizendo: Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. Mas ele lhe disse: Eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. Não obstante, alegrai-vos, não porque os espíritos se vos submetem, e sim porque o vosso nome está arrolado nos céus. Aqui está falando daqueles discípulos, né, que Jesus enviou. Nesse tempo aqui nós sabemos que os discípulos não tinham o Espírito Santo dentro. Eles tinham o Espírito Santo sobre. E eles fizeram essa operação aqui no nome de Jesus. Então, o que eu estou querendo dizer com isso aqui? No nome de Jesus, os demônios têm que sair. Eles são expulsos no nome de Jesus. É o poder sobre. Então, toda vez que eu falo sai demônio em nome de Jesus, é o poder sobre. Certo? Tanto que aqui nesse texto, Jesus vira para os discípulos e fala assim: olha, não se alegrem porque os demônios estão saindo, não. Por quê? Estão saindo no poder de Jesus Cristo, do nome de Jesus Cristo, e não no poder dos discípulos, porque os discípulos nem tinham o Espírito Santo, certo? Aí tem outra questão, que vai lá para o livro de Mateus, capítulo 7, versículo 21 ao 23, fala assim. O título fala assim, os falsos profetas. Aí no versículo 15 fala assim, acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Aqui fala, irmãos, dos falsos profetas, que se manifestam como ovelhas, mas por dentro eles são como lobos. Por quê? O que é o lobo? O lobo é aquele que não é tratado, que está ali como ovelha, às vezes como ministro, mas ele não é tratado por dentro. Então ele é um lobo, mas está no meio das ovelhas e muitas vezes ministrando sobre ovelhas. Então, aqui fala assim no versículo 21. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Então, quem é que entrará nos céus? Aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. No versículo 22, muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhe direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticam a iniquidade.
Apartai-vos de mim, os que praticam iniquidade. Então, irmãos, o que eu quero deixar aqui? Os discípulos, eles eram discipulados por Jesus. No nome de Jesus expulsaram demônios, certo? Mas Jesus advertiu, olha, gente, não fica nessa alegria de expulsar os demônios, não, porque os demônios, eles foram expulsos no meu nome. Irmãos, qualquer pessoa pode expulsar demônios. Tem muitos exorcistas por aí, certo? Qualquer pessoa pode expulsar o demônio em nome de Jesus. Há uma diferença daquele que é discípulo, daquele que é ovelha ministra, que é uma ovelha de Cristo, ministra ovelhas, e há o lobo, que ministra ovelhas e fala que é ovelha, certo? Confiando no poder que está nele, mas o poder não é nele, o poder é no nome de Jesus Cristo, certo? A ovelha ministra, tá? Que expulsa demônios, que entra na região celestial, que tem as visões celestiais com relação a demônios, com relação à esfera de principados, potestades, dominadores do mal. São aquelas ovelhas ministras que fazem a vontade do seu Pai, certo? Igual eu li aqui, ó. Quem entrará no reino dos céus? Mateus 7, 21. Nem todos que dizem Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus. Então, o que é dito? Que os céus está dentro de nós, certo? O lobo não tem céus dentro dele, porque o céu, quando está dentro da pessoa, a pessoa é tratada pelo Espírito Santo, certo? Então, antes dela ministrar a outras pessoas, ela é ministrada. E por quê? Porque o céu está dentro da pessoa. O Espírito está dentro da pessoa. A pessoa está se deixando tratar. Ela não é lobo. Ela é uma ministra, ovelha de Deus, para ministrar as ovelhas na terra. Certo? Então, há uma diferença. O lobo, ele entra e ministra dele mesmo, do raciocínio, da mente, né? Do intelecto. Ele ministra a Bíblia, a letra, certo? Então, um exemplo, quando você vê a eloquência e tudo, você fala, nossa, que ministro, sabe, irmãos? Mas se esse ministro é um lobo, ele expulsa o demônio e a consequência vem no lar, a consequência vem de várias formas. Às vezes vem na vida da pessoa, certo? Por quê? Porque ela não é tratada. Ela não está ministrando no espírito, através do espírito. Aí a pessoa fala assim, mas eu aceitei Jesus, eu sou crente, fui levantado a ministro, então eu posso expulsar o demônio no nome de Jesus, eu tenho o espírito dentro. Tem o espírito dentro, mas se não deixa o espírito tratar ele, ele continua sendo lobo e às vezes nem sabe. Certo? A pessoa, quando é um ministro que é ovelha, aí nós vamos lá agora para Filipenses, capítulo 2, versículo 13. A partir do versículo 12, tem um título que fala assim, o desenvolvimento da salvação. Porque às vezes a pessoa aceita Jesus e pensa assim, bom, eu já tenho poder dentro. Realmente ela tem. O Espírito Santo vai para dentro da pessoa. Mas ela tem que exercitar o desenvolvimento da salvação. Muitas vezes o ministro lê a palavra, mas ele sabe a palavra, sabe tudo, entende tudo da Bíblia, mas ele não é tratado pelo Espírito. Passa 10 anos na igreja e não é tratado pelo Espírito, ele não se deixa tratar. Então, o que acontece? Ele fica sendo um lobo,
e vai ministrando as pessoas. E o lobo, irmãos, muitas vezes ele cai em contradição, certo? Por isso que as pessoas têm que ser como os crentes de Bereia. Eles têm que ir para as escrituras. Ele tem que buscar o Espírito Santo. Os crentes bereanos, eles buscavam a palavra para conferir aquilo que Paulo falava. Então, nós temos que conferir aquilo que todos os ministros falam, certo? Então, o que acontece? Aqui em Filipenses está escrito assim, vou ler a partir do 12. O desenvolvimento da salvação. Quer dizer, a pessoa aceita Jesus, ela tem que desenvolver essa salvação dela a vida inteira. Isso é para qualquer crente, ministro ou não. Agora, o ministro, o que ministra outras vidas, ele tem que deixar o Espírito tratar ele. Ele não pode simplesmente ler a Bíblia, falar os versículos e falar que expulsa os demônios e não viver aquilo. Jesus primeiro aprendeu, depois ele praticou e depois ele ensinou. Isso você vê lá em Atos capítulo 1, versículo 1, certo? E assim tem que ser com todos os ministros. Ele tem que aprender com Deus, aprender com Jesus, aprender com o Espírito Santo, praticar na vida dele, que é Gálatas, né? A questão de sair da carne e ir para o Espírito, e depois ministrar às outras pessoas. Porque se de repente um cachorro que late me atrapalha a ministrar, então quer dizer que pode ser que eu não esteja apta para fazer aquilo, certo? Então, há uma diferença. O discernimento de espírito, que é uma coisa que a gente tem que pedir a Deus no final dos tempos, ele nos mostra os mínimos detalhes das coisas. Então, eu queria deixar aqui agora a questão, o desenvolvimento da salvação. Ministro tem que desenvolver, tá? A salvação antes de ministrar a outras pessoas. Fala assim, versículo 12 do capítulo 2 de Filipenses. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só a minha presença, porém, muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Fazei tudo sem murmurações nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu não glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Então, irmãos, aqui fala que a gente tem que ter um esforço para estar conseguindo a desenvolver a nossa fé, a desenvolver a nossa salvação. Desenvolver, irmão, e aqui fala que o desenvolvimento vem através do Espírito que habita em nós. O mesmo Espírito que habitou em Jesus, que ressuscitou Jesus, é o mesmo que habita em nós. Agora, para ele habitar, porque quando nós aceitamos Jesus, ele entra. Mas para ele habitar e nos transformar, nós temos que querer ser transformados. Então, eu queria deixar essa meditação. Qualquer pessoa pode expulsar demônio. Isso não quer dizer que ela está cheia do Espírito, tá?
porque o demônio ele respeita o nome de Jesus, certo? Agora, aquele ministro que está cheio do Espírito Santo, ele entra nas regiões celestiais, porque ele se deixa ser tratado. Ele faz do Senhor o primeiro na vida dele. Então, há essa diferença. E esse ministro, que é dessa forma, ele entra sim nas regiões celestiais. Ele expulsa mesmo os principados, potestades, os dominadores do mal, em toda a face da terra. Deus, ele capacita esses filhos, né? Mas que escolheram a ouvir, a ser tratado pelo Senhor. Amém? Que Deus abençoe os irmãos. Graça e paz.